Nesse vídeo falaremos sobre tipos de endereço IPv4, tratando sobre endereços públicos e privados. Bom, antes de falarmos sobre endereços públicos e privados, é preciso lembrarmos que no início do endereçamento IPv4 só existiam endereços públicos. O grande objetivo da comunicação na camada de rede é estabelecer uma comunicação fim a fim, ou seja, entre o host de origem e o host de destino diretamente, sem passar por alterações de endereçamento no meio do caminho. No entanto, e quando o IPv4 ele foi criado, houve uma divisão de classes ali, talvez tenha sido uma divisão infeliz, e essa divisão ela resultou em um rápido esgotamento do endereço IPv4. Mais para frente nós falaremos sobre essa divisão em classes. E quando eles perceberam que o endereço, que o espaço de endereço era insuficiente para endereçar todos os hosts dentro da internet, os endereços eles foram separados entre públicos e privados, de forma que os endereços públicos eles são alcançáveis eles são alcançáveis por qualquer dispositivo, ou seja, eles são roteados na internet, e os endereços privados eles ficam restritos a uma rede privada, a uma rede local. Então, essa divisão ela foi definida na RFC 1918, em que define quais são os endereços IPv4 públicos, que eles são roteados na internet globalmente, e eles passam pelos roteadores dos provedores de serviços. E essa RFC também separa blocos de endereços para uso dentro da LAN. E esses blocos de endereço, são esses blocos aqui. Eles pegaram o que anteriormente nós tínhamos como endereços de classe A, B e C e dividiram alguns grupos, uma faixa de endereçamento dessas classes para endereçar hosts dentro de redes privadas. Então, da classe A, eles separaram o endereço 10.0.0/8, 172.16.0/12. Então, aqui a gente tem um espaço de endereçamento bastante grande. Então, nós temos 2 na 24 possibilidades de endereçamentos. Então, isso resulta em uma rede bastante grande para instituições, para empresas que têm muitos hosts e aí pode fazer separação de subredes. Nessa rede 172.16.0.0/12, nós temos essa faixa de endereçamento. Então, aqui nós temos uma quantidade menor de endereços possíveis, né? E aqui a gente tem 192.168.0.0/16. Aqui normalmente a gente usa 1/24. Então, aqui nós temos todo esse espaço de endereçamento para atribuir a endereços de rede local. Então, o 92168 está fechado, essa parte não varia, e o 0.0 pode variar dentro das redes locais. Então, os endereços privados, eles são exclusivos para redes locais e eles não passam pelo roteador externo que liga a LAN à internet, tá? Então, eles não são o que a gente chama de globalmente roteáveis. Os endereços globalmente roteáveis são outros endereços, IPv4. Dentro da sua rede local, você vai ter endereços privados, né? E nessa rede você vai ter um dispositivo chamado gateway de rede, e esse gateway, ele precisa fazer um trabalho adicional, que a gente chama de conversão de endereços, que é o famoso NAT. O NAT, então na internet você tem endereços públicos, só é possível realizar comunicações entre hosts fora de uma rede local, utilizando endereços públicos. Então, os roteadores precisam conseguir fazer o encaminhamento dessas mensagens.
O que que acontece? O gateway da rede, ele vai fazer um processo chamado NAT, que é a tradução dos endereços, privados para endereços públicos. Então, normalmente, o NAT é habilitado no roteador da borda, que vai conectar na internet, e aí quando uma mensagem dentro da rede local, ela é destinada a um endereço de uma rede remota, o roteador ele vai criar uma tabela de NAT, onde ele vai colocar o endereço IP de origem e destino, conforme estava na comunicação original, no pacote original, e ele vai mudar o endereço que era da LAN, por exemplo, o endereço 10.0.0.1 da origem, ele vai colocar o endereço público que está configurado no endereço NAT. Então, pode ser um ou vários endereços públicos, e aí, criando essa tabela de endereçamento, ele altera o endereço de origem do pacote para o endereço público. Por que isso? Porque ele precisa permitir que o host de destino responda a essa mensagem. Então, o que acontece de verdade é a comunicação entre uma origem e um endereço público de destino que normalmente pertence a um determinado roteador. Então, o que acontece? Esse host quer se comunicar com esse host aqui, tá? Vamos imaginar que esse seja um 92.168.0.20, tá? Então, vamos colocar aqui, esse aqui é o ponto 20. Esse aqui é o endereço 10.0.0. Vamos colocar o endereço ponto 3 aqui. Aqui nós temos um endereço público, vou colocar aqui o endereço 200.1.1.1, que é o endereço desse roteador aqui. E esse aqui é o endereço 201.1.1.1. Tá? Então, esse é o endereço público desse roteador e esse é o endereço público desse roteador. O que acontece? Quando esse host 10.0.0.3 quer se comunicar com esse host 192.168.0.20, na verdade, este host precisa encaminhar a mensagem para este endereço. Tá? E aqui nós vamos ter algum NAT, algum encaminhamento, alguma informação, tabela de encaminhamento para que esse pacote chegue ao seu destinatário. Então, a comunicação no pacote, no endereço de origem, vai até esse roteador aqui, ele vai ao endereço 10.0.0.3 e o destino 201.1.1.1. A mensagem vai chegar aqui nesse roteador, né? A mensagem ela vai ter outras informações, o cabeçalho tem outras informações, informando qual é o protocolo da camada de transporte, a TCP/UDP, qual é a porta de comunicação, e aí essas informações juntas, elas vão compor a tabela de NAT. Quando chegar a mensagem no roteador ESP1, ele vai trocar o endereço de origem de 10.0.0.3 para 200.1.1.1. E o destino continua sendo o destinatário, que é o endereço ISP3. Quando a mensagem chegar aqui nesse roteador, esse roteador vai conferir a tabela de NAT dele e vai mudar o destino para o 92.168.0.20, porque essa mensagem dentro da LAN precisa alcançar esse host. E aí esse host, nesse caso, o roteador vai encaminhar a mensagem para o destinatário. Quando esse host responder, ele vai responder a mensagem com o destino 200.1.1.1, porque foi o que ele recebeu, foi a mensagem que ele, é o endereço que ele conhece. Então a comunicação, então o NAT, ele quebra a comunicação fim a fim, que originalmente, que é o objetivo da camada de rede, e originalmente todos os endereços eram públicos, eles eram roteáveis na internet. Então, o NAT ele não está habilitado em todos os roteadores, ele é habilitado nos roteadores que são gateways de rede, que eles fazem a comunicação entre redes remotas, e aí isso permite que os roteadores encaminhem mensagens
entre endereços de rede local e endereços de rede remota. Alguns endereços do IPv4, eles têm endereços especiais, eles são de uso especial. Então, quando eles criaram a RFC e eles quebraram aquela comunicação original fim a fim, em que os endereços eram divididos em endereços de classe A, B e C e tínhamos espaços de endereçamento bastante específicos, eles mantiveram alguns endereços para casos especiais. Um dos endereços é o endereço de loopback, em que eles mantiveram a faixa de endereços 127.0.0.0/8, que vai do endereço 127.0.0.1 até 127.255.255.254, para a comunicação de loopback. Esse endereço loopback, ele é um endereço virtual da sua placa de rede, tá? Então, alguns dispositivos, eles vêm, alguns sistemas operacionais atribuem apenas o endereço .1 para loopback, e você pode utilizar outros endereços, mas daí você precisa fazer a configuração desses endereços. Outros sistemas operacionais, se eu não me engano o Windows, ele permite a comunicação com qualquer endereço da faixa /8, tá? Do 127/8. Então, se você pingar para qualquer endereço, ele vai responder. Esses endereços são usados para testar TCP/IP, se está operacional, e para comunicação entre aplicações que estão dentro da própria máquina. Então, para que você crie uma aplicação que converse com uma outra aplicação dentro de uma mesma máquina, você não precisa que esta máquina esteja ligada na rede. Você pode fazer essa comunicação via endereço de loopback. Tá? Então, eu vou criar uma aplicação que comunique com um banco de dados, eu quero que essa comunicação fique restrita à minha máquina local, ou, por exemplo, eu não quero que esse banco de dados seja acessível pela rede, ele está restrito à minha máquina local, então você pode configurá-lo para que ele responda apenas ao loopback, né? Nós temos também os endereços link locais, que são os endereços 169.254.0.0/16. Esses endereços são conhecidos como endereços APIPA, tá? E eles são autoconfigurados dentro da máquina. Para que serve esse endereçamento? Se você não tiver um servidor DHCP, o Windows ele permite que a máquina se autoconfigure. E aí, com esse endereço, um endereço nessa faixa, aí essa máquina vai se atribuir um endereço, vai testar via ARP se existe outro dispositivo na LAN com esse endereço, se existir ele vai mudar. E isso permite que as máquinas dentro de uma rede local, e aí dentro de um link local, e o link local ele termina em dispositivos de camada 2, então, quando a mensagem chega a um roteador, o roteador não encaminha para frente. Então, esses endereços, eles são exclusivos para link local, para subredes dentro de uma rede, não sendo roteáveis por dispositivos de camada 3, sejam eles switches de camada 3 ou roteadores. Para que serve? Se você tiver uma rede simples, você quiser que uma comunicação fique limitada a uma LAN, esses endereços permitem que os dispositivos dentro da LAN comuniquem-se entre si, tá? Não existe garantia de que todos os endereços serão exclusivos, mas o protocolo permite que, com uma boa margem de segurança, cada host dentro da rede tenha um endereço APIPA exclusivo, né? Então, o endereçamento 169.254.0.0/16 permite uma comunicação segura dentro de uma rede local, de forma que essa comunicação não é roteável por dispositivos de camada 3 e não alcancem a internet. Então, aqui sim,
diferentemente do que se imagina, o NAT ele não traz uma segurança, eh, não ela traz segurança por obscuridade, mas ela permite que, agentes maliciosos que estão em outras redes alcancem a rede local. Se você fizer uma comunicação dentro de utilizando endereços link locais, esses endereços não são essas mensagens não são propagadas para além de dispositivos de camada 3, sendo, portanto, restritas exclusivamente a uma rede local, o que nos dá uma boa margem de segurança. E o que sobrou dos endereços de classe A, B e C, que foram definidos lá na RFC 790 de 1981, foram endereços privados, foram os endereços privados, né? Então, como funcionava antes dessa mudança para endereços públicos e privados? Antes, inicialmente, as redes elas tinham, nós tínhamos uma faixa de endereços que ia do zero, aqui está faltando um zero, tá? Então, ia do 0.0.0/8 até o 127.0.0/8. Então, todos esses endereços, eles pertenciam a endereços de classe A. Inicialmente, não existia máscara de subrede ou prefixo de rede, e aí só pelo primeiro octeto já se sabia se era um endereço de classe A, classe B ou classe C. E os roteadores já faziam o encaminhamento para as subredes, né? Então, o que sobrou, o que sobrou de endereçamento legado? O 0.0.0, ele é um endereço reservado, tá? E o 127.0.0/8 também é um endereço reservado. Então, o endereço 0.0.0/8, ele é utilizado para a configuração inicial, durante o processo de boot, quando o dispositivo ainda não tem um endereço IP, ele pode utilizar o 0.0.0.0 para autoconfiguração. E aí ele implica dentro da rede que esse dispositivo não é alcançável e ele ele não conseguiu acesso a uma rede. O 127, por sua vez, é o endereço é o endereço de loopback e ele pode ser utilizado para comunicação entre diferentes aplicações dentro do host. Os endereços de classe B, eles vão então do 127.0.0, do 128.0.0/16 ao 191, ponto 255.0.0/16, então eles normalmente eram endereços /16, tá? Em que permitia, em que o endereço de rede ele era, em que a faixa que identifica a rede eram os 16 primeiros bits. Os 16 bits restantes eram utilizados para identificação de rede, dos hosts dentro da rede. Então, se nós pegarmos essa tabela aqui, nós vamos perceber que os /8, eles ocupavam metade de todo o espaço de endereçamento do IPv4. E aí os endereços de classe B ocupavam 25% do espaço restante. Aí nós temos as redes 192.0.0/24, em que o último octeto apenas era utilizado para a identificação dos endereços, de host, dos hosts dentro de uma rede, e esses endereços eles eram responsáveis por apenas 12,5%, 12,5% do espaço, de todo o espaço de endereçamento. Então, poucas redes ocupavam muito espaço de endereçamento e muitas redes tinham uma pequena quantidade de endereçamento. Isso aqui foi o responsável pelo esgotamento tão rápido do endereçamento IPv4, tá? Endereços de classe D e E, eles são endereços, esses endereços classe A, B e C são endereços unicast, tá? O espaço de endereçamento de classe D são endereços multicast, tá? Para comunicações multicast, e a classe E é reservado para pesquisa e outras aplicações bastante específicas.
Então, inicialmente, essa forma de distribuição de endereços, ela desperdiçava muitos endereços, porque quando você recebia, ou quando uma instituição recebia um endereço de classe A, eh, po como o espaço de endereçamento é muito grande, ele não ocupava todo o espaço. E aí, isso engessava a forma de comunicação. Daí, quando, perceberam que existia um desperdício muito grande, eles mudaram o espaço de endereçamento, criaram o NAT, criaram endereços públicos e privados, e aí criaram o NAT para fazer a comunicação entre redes privadas e redes públicas, que são redes alcançáveis na internet. Então essa alocação de endereços de classe foi substituído por um endereçamento sem classe, ou seja, os classless, que ignora as regras de classe A, B e C. Então hoje não existem mais endereços de classe A, endereços de classe B e endereços de classe C. O que nós temos são endereços públicos e privados, em que nós temos uma faixa de endereços que originalmente pertenciam às classes A, B e C, que são reservados para endereços, endereços privados dentro de uma LAN. Mas se você observar, o que nós temos da classe C, que originalmente era um /24, eles reservaram um /16. Então, até no endereçamento privado, houve a quebra dessas regras de classe. Isso você pode observar nessa tabela. Então, 192.168.0.0, inicialmente ele era um endereço de classe C, mas para endereçamento privado foram reservados 16 bits. Então, eu posso usar 192.168. Qualquer coisa dentro de uma rede local, que esse endereço privado é um endereço válido dentro da rede local. Uma outra terminologia que o pessoal usa bastante são endereços válidos e inválidos. No entanto, essa não é uma nomenclatura técnica. A nomenclatura técnica válida é endereços públicos e privados, em que os públicos são os endereços alcançáveis na internet, ou seja, roteáveis pelos roteadores que estão na internet, e os endereços privados, eles são restritos às redes locais. E quem gerencia a distribuição desses endereços? Então, esses endereços, eles são gerenciados pela IANA. A IANA é uma instituição ou uma organização que ela é a grande autoridade na internet que gerencia a alocação de endereços, de blocos de endereços. Esses endereços, eles são inicialmente atribuídos, eles pertencem inicialmente à IANA, e essa IANA vai distribuindo blocos de endereços aos RIRs, aos registros regionais de internet. E aí nós temos 5 RIRs, que são os grandes gerenciadores regionais. A ARIN, que vai trabalhar aqui na América do Norte, a LACNIC, que vai trabalhar na América Latina, a AFRINIC em toda a região africana, a APNIC nessa região aqui da Oceania e parte da Ásia, e o RIP-NCC trabalhando com parte da Ásia. Esses RIRs, eles vão distribuir subblocos desses endereços para os RIRs nacionais, para os registros nacionais. Então, no Brasil, é o NIC-BR que gerencia. E aí, dentro da região, dentro do Brasil, os provedores de serviços vão até os NICs regionais, os NICs nacionais, né? E vão solicitar blocos de endereço. Então, essa é a grande estrutura de endereçamento IP dentro da rede. Então, a IANA é a grande autoridade, ela distribui para os RIRs regionais, né, ARIN, LACNIC, AFRINIC, RIP e APNIC, e esses RIRs eles vão distribuir
para os NICs nacionais, que são as instituições que vão distribuir endereços dentro de um país. Por isso também é possível saber, quando você pega um pacote, filtra um pacote vindo da rede, você consegue saber de qual região do globo esse endereço está vindo, porque os blocos grandes eles são distribuídos aos grandes RIRs regionais, então é possível fazer uma geoidentificação da origem do pacote, né? E aí muitas regras de segurança que se baseiam em endereçamento IP, ela pode ser baseada em regiões de origem. Pacotes do Brasil, pacotes da Rússia, dos Estados Unidos, da China, eles podem ser permitidos ou bloqueados porque esses endereços eles são distribuídos em blocos grandes para os determinados países. Nesse vídeo nós falamos sobre tipos de endereço IP, tratando de endereços públicos e privados, falamos um pouquinho sobre NAT, alguns endereços que são reservados, que têm aplicações específicas, e discutimos um pouquinho sobre classes de endereços e a estrutura de endereçamento, partindo da IANA, passando pelos RIRs regionais e chegando aos NICs nacionais.